Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes e eu iniciando mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre uma figura muito importante, né? Eu acho que falar sobre filosofia, né? E trazer um filósofo, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Porque, querendo ou não, filosofia não só traz um entendimento maior sobre o ser humano. A gente fala sobre a jornada do herói, a gente entra falando sobre a jornada do herói, mas, querendo ou não, filosofia, a filosofia é, como muitos dizem, né, o buraco de minhoca sobre a jornada do herói. Eu lembro que, assim, o primeiro contato que eu tive com filosofia foi quando eu tava vendo um filme, né, quando eu tava na escola, e eu tava vendo um filme sobre Alice, eu não sei se era Alice, o Mundo de Sofia, né? Eu tava na escola e o primeiro contato que eu tive com filosofia foi com o Mundo de Sofia. E ver o Mundo de Sofia, né, foi interessante, né? Eu acho que o Mundo de Sofia, né, faz a filosofia ser uma coisa bem... quando você vê o livro, quando você vê o filme O Mundo de Sofia, e você vê a Sofia naquele desbravamento todo, né? E com o Alberto, né, que era o amigo dela, que explicava, né? Eu achava aquilo genial, né? Quando ele falava, ele dava o embasamento, né? Principalmente quando falou de Sócrates, né? Quando Sócrates estava morrendo, né? Quando eles fizeram um julgamento de Sócrates, aquilo foi incrível, né? Eu amei quando eu vi o Mundo de Sofia. Foi uma parte muito importante para mim, né? Porque, querendo ou não, filosofia, por mais que muitos falam que seja uma coisa pesada, né? Eu acho que muitos falam que filosofia, estudar filosofia, principalmente, é uma coisa assim que, enfim, né? A pessoa fica chata, né, quando estuda filosofia, mas não, estudar filosofia é incrível, né? E o Mundo de Sofia, né, é uma prova viva, né? É um livro e um filme que mostra a prova viva de como estudar filosofia e como ver filosofia é genial, né? E assim, foi incrível, né? Mas o primeiro filósofo que eu venho trazendo, né, pro canal não tá relacionado ao Mundo de Sofia. É Spinoza, né? E Spinoza, né, como eu já fiz alguns shorts sobre Spinoza, né? Eu deixei inclusive no canal alguns shorts. Spinoza, ele foi uma figura importantíssima. Eu acho que assim, Spinoza chega até ser falar de Spinoza, né? Até hoje no mundo contemporâneo. Eu vou fazer um vídeo sobre Vandana Shiva logo depois, falando sobre Vandana Shiva, explicando por que Spinoza ele é tão importante, né? Porque Spinoza, quando a gente fala de Spinoza, né, Spinoza ele traz um novo conceito. E o mais interessante de Spinoza, quando a gente lê Spinoza, é que ele fala da gente sempre sair de padrões e de dogmas, né? Um dogma só, um padrão só, uma mente só fechada, né? Não possibilita um mundo novo de aprendizado. E isso é importante em Spinoza, né? É importante estudar Spinoza, mas enfim, vamos lá o conceito de Spinoza. Por que Spinoza é tão importante? Por que eu escolhi falar de Spinoza em primeiro lugar no canal, né? Lembrando que o canal, gente, que eu tô fazendo aqui agora, ele assim, acabou de iniciou esse ano, tá? Então, assim, eu ainda tô buscando recursos para aumentar ainda o canal. O objetivo aqui é fazer o canal crescer, sabe? E levar esses conteúdos, assim, relevantes mais à frente, porque, querendo ou não, por mais que o mundo tecnológico esteja aí, né? A nova era digital esteja aí, né? A gente não pode esquecer que o conhecimento, ele ainda é a base fundamental do ser humano. Ninguém vai a lugar nenhum sem um conhecimento, isso é importante a gente entender. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Spinoza, né? Por que Spinoza é tão importante? Gente, Spinoza, primeiramente, né, ele vem falando sobre o conceito de Deus, né? Como eu já falei nos shorts anteriores, né? Ele vem falando de uma bagatela de Deus muito importante, né? E o que ele traz quando ele fala de Deus, né? Ele fala que as pessoas, elas têm um dogma fechado, né? Principalmente Spinoza, gente. A gente tá falando de um homem que sofreu atentado, né? As pessoas caçaram a vida de Spinoza, tentaram tirar a vida de Spinoza. Isso é muito importante. Tem um boato até que ele anda com uma blusa, né, que ele sofreu atentado, ele anda com uma blusa assim, com um negócio de bala, né, que, enfim, a marca da bala, ele guardou isso pelo resto da vida. E lembrando que a gente tá falando de Spinoza, né, pelo fato do pensamento dele ser
ter sido tão controverso, né? Ele mantinha muitos segredos, né, sobre os seus pensamentos, né? Os pensamentos dele, ele manteve em segredo, ele guardou segredos sobre os seus pensamentos. Isso é importante também em Spinoza. Agora vamos lá, vamos ao entendimento de Spinoza em si, né? Ele fala sobre Deus, então a gente tem o primeiro conceito de Spinoza, né, que qualquer um sabe. Eu acho que qualquer um que inicia no mundo da filosofia vai entender os pensamentos de Spinoza, né? Que Spinoza ele fala sobre Deus. Eu acho que é importantíssimo a gente entender esse conceito de Spinoza quando ele traz essa nova visão de Deus, né? Porque, querendo ou não, eu até falei nos shorts, né, que eu vou soltar sobre Vandana Shiva. E por que eu vou falar sobre Vandana Shiva? Porque Vandana Shiva, quando a gente fala com Vandana Shiva, né, a Vandana Shiva, ela traz uma coisa que chama física quântica, né? E física quântica eu acho que física quântica é um entendimento de Spinoza, né? Eu acho que até Einstein fala sobre... eu tenho certeza, né? Eu li, Einstein fala sobre Spinoza. Enfim, vamos ao conceito, né? Primeiro a gente tem Deus, né? Spinoza, ele deixa claro, né, que Deus não é um showman, né? Que ele não é um serzinho que fica atrás das nuvens, julgando o que é certo ou errado, o que é duvidoso, né? Porque muita gente acha que é isso, né? Que Deus é um homenzinho que tá atrás das nuvens e que fica julgando o que é certo ou errado, o que as pessoas têm que fazer, o que as pessoas têm que vestir, o que as pessoas têm que falar. E isso é ridículo, né? E é ridículo até hoje as pessoas pensarem assim, mas tem muitas pessoas que pensam, né? Fazer o quê? A gente não pode, enfim... São pessoas com a mente fechada, né? Mas vamos lá. E a gente tem ainda tem pessoas que são assim, infelizmente, né? Mas a gente, enfim... E querendo ou não, né, essa visão de Spinoza que Spinoza traz de Deus, eu acho que é fenomenal, né? É uma visão inovadora, né? Eu acho que é por isso que é o primeiro filósofo que eu falo aqui no canal, né? Porque ele traz essa visão inovadora, ele traz esse conceito de sair fora da caixinha. Isso é muito importante, né? Só para vocês entenderem, um homem como ele, na época que ele existiu, falar sobre Deus e falar que Deus não era um showman, né? Um ser julgador que vai falando o que é certo, o que é errado, porque as pessoas, elas tendem a isso, né? Inclusive até hoje, como eu já falei, né? Se chover de uma forma errada, as pessoas acham que, enfim, né? Aconteceu porque tinha que acontecer comigo, aconteceu porque, enfim, colocam diversas coisas na frente, né, para tentar explicar. E inclusive Spinoza já disse isso, né, que o homem, ele tem a capacidade de achar que ele é o centro do universo. Isso é ridículo, né? A gente achar que a gente é o centro do universo e que o mundo tá ali rodando em torno da gente, né? E Spinoza, ele traz esse tipo de conceito, ele traz esse tipo de visão, né? Que o homem não é o centro do universo, que o mundo não gira em torno do homem, né? E que, em hipótese alguma, Deus vai estar lá em cima, julgando o que é certo ou errado, ou enfim, sendo showman dos homens, né? Isso não existe, né? Então, Spinoza, ele traz essa visão de tirar o homem do centro do universo, né? Ele tira o homem do globo em si. E ele traz essa nova visão. Mas qual é essa nova visão? De substância, né? Ele fala sobre substância, ele traz um conceito de um todo, de uma substância, né? Quando ele fala de Deus, ele fala de um todo em si. E por isso que eu quero falar sobre Vandana Shiva. Vandana Shiva, ela fala sobre... A Vandana Shiva, ela fala sobre biologia, né? Ela fala sobre questões ecológicas, mas ela tem uma coisa muito importante que é ligada à física quântica, né? E ela é formada em física, ela é PhD em física. Então, falar sobre Vandana Shiva, trazer Vandana Shiva com o PhD dela em física é fenomenal, porque ela consegue explicar, né? Eu acho que de uma forma bem geral, assim, o conceito de Spinoza em si. E eu vou fazer essa ligação no próximo vídeo que eu for fazer sobre Spinoza e Vandana Shiva, tá? Eu vou ver se eu trago isso pro canal, mas vamos lá, vamos falar sobre Spinoza em si, né? Vamos entender Spinoza. Então a gente tem Spinoza, né? E ele vem falando sobre esse conceito, né? E inovador, mais uma vez eu vou falando que é inovador essa visão de Spinoza. Eu acho que tá para nascer um filósofo. Não é que tá para nascer um filósofo, né? Mas é que querendo ou não, Spinoza, né, e a sua visão de mundo, né, é surreal, né? Só pra gente entender que isso foi há anos atrás. Enfim, e ele vem falando, né, que Deus não é showman. Ele traz esse conceito, né, que o mundo não gira em torno do homem, e isso é muito importante a gente entender isso, né, e entender essas questões, enfim. E ele traz um segundo conceito, né, de tirar o homem do centro do universo, né,
E ele traz esse conceito de Deus como uma substância como um todo, né? Enfim, e vamos lá. A gente tem uma coisa, né, do ser humano se achar, né? Ele já disse isso no livro dele. Eu aconselho vocês também a lerem Ética, gente. Ética é fenomenal, né? Eu acho que, assim, o livro de Ética de Spinoza é incrível, né? Em diversos aspectos, né? Eu acho que, assim, seria interessante se vocês lessem Ética, né? Se vocês se aprofundassem em Ética. E vamos lá. O terceiro quesito muito importante sobre Spinoza é que ele fala sobre potência, né? E ele fala sobre a potência do homem existir, né? Porque o homem, ele caça a sua potência de existir em afetos, né? E tem uma coisa interessante quando ele fala sobre potência e sobre afetos, que eu acho que, assim, não dá pra fugir desses temas, né? Que o homem, né, ele tem a facilidade, né, de buscar, o homem ele tem a facilidade de se ver nos olhos de terceiros, né? Eu acho que essa é a parte, assim, mais fenomenal de Spinoza, né? Que ele critica essa questão do homem de se ver nos olhos de terceiros, né? A gente tem essa capacidade de se enxergar nos olhos das terceiras pessoas, isso não existe, né? E por que a gente faz isso? Em relação à potência de existir, né? Em relação aos afetos, né? E vamos lá, primeiramente, o que é potência de existir, né? Potência de existir é tudo que a gente busca no externo que aumenta a nossa capacidade de viver, né? Eu vou buscar em coisas externas algo que me deixa feliz, né? Então a gente tem potência positiva e a gente tem potência negativa. E vamos lá, vamos ao nosso entendimento do que é potência positiva e potência negativa. Potência positiva são tudo aquilo que aumenta a minha capacidade de viver, que me deixa feliz. Quais são essas potências, né? Eu tenho um gato de estimação. Esse gato que eu tenho, ele aumenta a minha potência de existir, ele me deixa feliz, né? Por exemplo, eu tenho comida, né? Comendo determinada comida eu posso me sentir um pouco melhor, isso aumenta a minha potência de existir. Usando uma bolsa, né? Eu sou mulher, obviamente eu amo bolsas, né? Então, assim, comprar bolsas aumenta a minha potência de existir, né? Comprar uma determinada roupa, vestir uma determinada roupa aumenta a minha potência de existir. Fazer maquiagem aumenta a minha potência de existir. E isso tá ligado a um aspecto feminino meu, né? E um aspecto feminino ligado a mulheres também. Mas vamos lá, o que tá o lado negativo relacionado à potência de existir, né? De tudo que a gente busca de fora. Isso eu falei nos stories, tá? E eu acho que isso é uma das filosofias mais importantes de Spinoza. O conceito que ele tem de Deus como substância, né? Como um todo, né? Como Deus em si, né? A gente faz parte desse um todo, só pra gente lembrar, né? Por isso que eu acho que falar de física quântica é importante, porque física quântica abraça esse todo, né? Enfim. O que a gente tem em relação à potência de existir, né? Que eu acho que é fundamental, de negativo a gente entender. Que a gente tem a capacidade de nos moldar a nossa potência ou diminuir a nossa potência através, olha lá, César, lá dá um zóio. Enfim, aumentar ou diminuir a nossa potência de existir através dos outros, né? E isso é terrível, né? Porque, querendo ou não, por mais que eu comprar uma bolsa me faça feliz, né? Aumente a minha potência de existir, se não for uma determinada bolsa, se não for uma bolsa de marca, como a maioria da sociedade diz, né? Eu acho que a gente está vivendo num mundo globalizado. Eu acho que o que tem de mais de negativo no ser humano hoje, né? É aumentar a sua potência de existir em coisas externas, né? E isso Spinoza explicou anos atrás, né? Que além da gente buscar a nossa potência de existir e nos vermos nos olhares externos, isso também é negativo, né? Enfim, se eu não tiver, por exemplo, aquela bolsa de marca, se eu não tiver aquela roupa de marca, né? Aquela coisa que as pessoas ditam ser o certo, né? E eu me sentir mal através disso, isso diminui a minha potência de existir. Isso são coisas ligadas ao externo, né? O que as pessoas estão ditando hoje em dia, né? E se eu não seguir determinada norma, se eu não seguir um determinado padrão, isso diminui a minha potência de existir. E isso tá errado, né? A gente não tem que se ver nos olhos de terceiros, a gente tem que se ver nos nossos próprios olhos, né? E uma coisa para fechar o pensamento de Spinoza, né, foi falando sobre o suicídio, né? Eu acho que o homem ele tá se vendo tanto nos olhos de terceiros que ele tem a capacidade hoje de tentar tirar até a própria vida, né? E por que ele faz isso? Porque ele não se vê como ele deveria se ver, né?
Ele não se olha como ele deveria se olhar, né? Ele se vê através de terceiros e a imagem que ele tem de si mesmo através de terceiros é uma imagem negativa de si mesmo, né? E aí ele tenta contra a própria vida e isso é terrível, né? E na visão de Spinoza, obviamente ele tá certo, sabe? Eu acho que assim é uma visão fenomenal. Enfim, eu tenho só 15 minutos, né? Eu só vim falar só sobre isso, sobre Spinoza, né? Os seus pensamentos, eu acho que é maravilhoso, né? A gente adentrar em filosofia e entender esses aspectos humanos, né? E entender, né, que seguir padrão hoje em dia é negativo, né? Eu acho que é o que mais corrói o ser humano quando ele segue um padrão, quando ele tenta seguir um padrão. Enfim, meninas, se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!